vamos ouvir o Santo Evangelho, que está registrado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, os versos 13 a 20. Que está na página 1382. E onde lemos assim, Mateus 5, 13 a 20, página 1382. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará de lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho, que Deus ilumine-nos ao meditar nesta sua palavra. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, o texto de hoje é um texto simples, para quem sabe dar assim um pouco de alento pelo texto difícil ou mais forte do último culto que tivemos. Mas há algo que é curioso. O texto aqui usa uma figura, e fala de nós. Jesus de repente fala para nós e de nós e diz o que nós somos. E venhamos e convenhamos, Jesus diz cada coisa. Se vocês acham que o pastor às vezes diz coisas, Jesus disse coisas. E veja o que ele diz. Vós sois o sal da terra. Olha-me este. O sal da terra. O que é que significa isto? O que é que significa ser sal? O que é o sal? Para que serve? O que é que faz? É muito curioso, se vocês querem ler uma coisa curiosa, leiam sobre o sal. É interessante. O sal é a única pedra comestível que nós comemos. Porque o sal vem de vários sítios, tanto do mar como de algumas pedras que têm salinidade. Mas, sabe que o sal serve para temperar? Sabe que é uma comida sem sal? Dá gosto. O sal serve para dar gosto. Mas não só. O sal serve para conservar. Usa-se sal para conservar. O sal tem mais utilidades, mais de 20. Mas o que nos interessa saber exatamente é esta, de dar sabor e de conservar. É curioso que Jesus, ao dizer que nós somos o sal da terra, ele está a dizer que nós somos aqueles que damos gosto e sabor à terra, a este mundo. Sabe que há quem diga que o problema dos cristãos é serem poucos, viverem longe uns dos outros e se reunir poucas vezes. Mas sabe que não se põe a quantidade de sal que se põe de arroz, de feijão ou de qualquer outra coisa naquela panela. O sal não precisa ser muito. E não pode ser muito.
Mas um pouco do sal faz o seu trabalho. E por isso, sabe, às vezes, nós temos a tendência ao exagero. O sal tem a medida certa. E sabe que a medida certa é aquela que não tem a mais nem a menos. Porque se tivesse a mais, seria considerado vício e excesso. E se tivesse a menos, é falta e é deficiência. Tem que ter a medida exata. E ter sal é isto. Dar a medida exata. Mas sabe, Jesus depois fala da lei, como é que se cumpre a lei. Sabe que o texto de hoje fala em ser. Ser luz. Ser sal. Aqui não é ter. Aqui não é saber quanto temos. Aqui é de saber quanto somos. E o ser cristão, este faz a diferença. E sabem que Jesus divide uma honra conosco. É que Jesus é aquele que foi o bom perfume de Cristo. Jesus é aquele que fez tudo em favor de nós e que agradou o Pai. E agora ele diz, se vocês são meus discípulos, lembra? No último sermão, ele chamou os discípulos a serem pescadores de homens. Agora, vocês são esses. Então, agora lembrai-vos, vocês são o sal da terra. E vocês vão dar sabor a esse mundo, que é tão insosso, que é tão mau, injusto, violento, sem paz, sem amor. Vocês vão lhes dar aquilo que eu vos dei. E vão ser sal. E o sal é aquele que conserva. Conservar as coisas de Deus. Conservar a boa doutrina. Conservar a palavra. Mantê-la entre nós. Mas há uma outra figura. E a outra figura é: vós sois a luz do mundo. Sabe, Jesus é aquele que resplandeceu nas trevas. Jesus é aquele que veio resplandecer e trazer luz para quem andava na sombra da morte. E, portanto, Jesus e ele diz, eu sou a luz do mundo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, ele diz exatamente isto. Eu sou a luz do mundo. Mas agora aqui no texto ele diz, vós sois a luz do mundo. E então, em que é que fica a luz? É Cristo a luz do mundo ou somos nós a luz do mundo? É que, sabe, sem Cristo nós não podemos ser luz. Nós não somos fontes. Nós somos receptores da luz. Sabe que nós podemos, às vezes, nos enganar facilmente, porque a lâmpada só ilumina se estiver ligada ao local que lhe envia a corrente. Para darmos luz e para sermos luz, temos de estar ligados à fonte. Agora a questão é esta. Se estamos ligados à fonte, é natural ser de luz. E isto não significa o nosso brilho. Não é o nosso brilho. Não é a nossa luz. Mas é a luz de Cristo. Sabe que a lua não tem luz própria. E uma noite de luar é lindíssimo. É lindíssima uma noite de luar. Mas a lua só reflete a luz que recebe do sol. Nós só podemos refletir a luz que recebemos. E esta é a questão. Para poder ser luz, precisamos receber a luz. Receber a luz pela palavra. Receber a luz pela ação do Espírito Santo em nós. E tendo operado a fé em nós. Então agora ser aquilo que a fé diz e que a fé faz. Sabe que a luz tem as suas coisas
quando liga-se uma luz, ou quando liga-se, ela não está escondida. Não se põe uma lâmpada escondida, não se esconde a lâmpada. Porque o objetivo é exatamente que ilumine. Aqui entra o nosso ministério público. Como é que nós dizemos e vivemos diante dos outros a nossa fé? Se o sal, veja, a figura do sal aponta para uma discrição. Há que ser discreto. E o sal é aquele que tem de ser discreto. E sabe que o sal, quando é usado, a função dele é sentida. Mas o sal desaparece. Põe-se o sal e não se vê mais o sal. Vê-se a ação do sal. Não é interessante? E é isto que é bíblico. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Não é para eu aparecer. Percebe? O testemunho cristão não é para que eu apareça. O testemunho cristão é para que Cristo apareça. E se no sal ele é discreto, na luz ele brilha. Mas cuidado, ele brilha para iluminar, para apontar, não para ofuscar. E, portanto, o brilho da luz de Deus, este serve para iluminar locais que não são comuns de estarem iluminados. Iluminar mentes e corações. Ou dizer assim, iluminar a nossa vida, mas iluminar a nossa vida por dentro. E então, é claro, pode ser que as pessoas não vejam esta luz que está lá dentro, mas vão ver, certamente, a luz que aponta o caminho. A luz que lhes diz qual é a razão da nossa esperança e da salvação que temos. A luz que faz com que a nossa vida tenha sentido, tenha presente e tenha futuro. E vejam, é Jesus quem diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Temos aqui uma tarefa. E com essa tarefa cumprimos a vontade de Deus. Sabe, na Páscoa vamos ter uma confirmação, e eu ando a ensinar as 6 partes da doutrina cristã já há algum tempo, para o Tobias, para o Miguel, para a Antônia, e estamos a mostrar a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus se resume no amor. No amor a Deus e no amor ao próximo. E esta é a luz que Deus dá a nós. A luz do seu amor. Porque o seu amor é aquele que veio ao mundo para aqueles que não mereciam. Veio ao mundo para nós assim como nós somos. E ele convida: vinde a mim assim como vocês estão. Não tem um problema. Se alguém quer vir à igreja, venha, venha assim como está. Mas não saia da igreja e não volte depois para casa como veio. Porque recebeu de Deus algo que o transforma. E que permite levar a outros. Porque, sabe, esta é a honra que Deus nos dá. Ser o tempero de Deus, ser o gosto de Deus onde nós estamos. Sermos aqueles que onde estamos fazem com que Deus tenha gosto. E estes são os cristãos que temperam o mundo, que temperam a vida, que dão luz à existência, porque a receberam, porque só tem porque ganharam. E se nós ganhamos, e se nós o temos, não é para nós mesmos. Porque, sabe, o sal não salga para ele é sal. A luz não ilumina para si mesmo, ilumina para os outros, ela é luz. Portanto,
ser sal e ser luz. É fazer a vontade de Deus. E ser aquele que leva Cristo e a salvação para quem nos serve. Que Deus nos ajude, nos ilumine e nos fortaleça para ser aquilo que Ele propõe. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.